que nós estamos atrasados, saiu tudo fora do esquema. Isso ajuda muito. Nossa, muito bom. Então é exatamente isso. Goedson, por favor, assuma sua posição no grid. Vamos começar. O Goedson, meu amigo, ele, vamos ver aqui a descrição dele. Onde estás? Membro do projeto Debian, colaborador de vários outros projetos de software livre. Com vocês, Goedson. Alô? Alô? Bom, vamos começar então. Vocês estão me ouvindo? Tá dando para ouvir? Beleza. Bom, primeiro deixa eu me apresentar. Eu fiz graduação e mestrado em Ciência da Computação na UFMG, entre 93 e 99. Meu mestrado foi com ênfase em análise de desempenho de sistemas e processamento de alto desempenho. Desde 2000 eu trabalho na Smart Price, que é uma empresa de alta tecnologia que a gente formou lá dentro da UFMG, primeiramente para trabalhar com as tecnologias de comércio eletrônico, e atualmente tem se concentrado em planejamento de capacidade e data mining. Eu sou desenvolvedor do projeto Debian e em algum ponto em 2003, não me lembro exatamente quando, eu comecei a perceber que tinha um tal de Python que eu não conseguia desinstalar da minha máquina, porque tinha muita coisa nela que dependia dele. Então, eu falei, esse troço deve servir para alguma coisa, deixa eu ver para que serve. E eu acabei gostando do negócio. E em 2005, no meio de 2005, eu fui chamado para participar de um projeto Presença do MEC, lá no SERPRO, graças ao Giuseppe, que não pensou antes de me contratar. E o que eu vou apresentar aqui é parte do trabalho que eu realizei lá. Inicialmente eu vou apresentar quais os objetivos desse pedacinho do trabalho que eu fiz. Depois eu vou mostrar a estrutura e funcionamento desse framework, o que a gente obteve com ele, tá? Algumas limitações dele, que a gente sabe que tem, e o que eu tenho planejado para o futuro. Bom, como o Giuseppe falou na palestra dele ontem, no segundo semestre de 2005 foi desenvolvido o PGC do MEC, e houveram algumas escolas que não queriam utilizar o PGC, porque já tinham seus dados em formato eletrônico e queriam simplesmente submeter esses dados para o MEC. Então, apareceu a necessidade de fazer um validador desses dados para evitar que subissem qualquer coisa para lá. Acontece que o PGC, todas as regras de validação de dados dele tinham sido escritas em JavaScript. Então, surgiu aí a necessidade de se transferir todas essas regras em um espaço de tempo muito curto para Python, para poder se fazer uma implementação de um programa que fosse pegar um arquivo externo e validar todas essas regras. Então, a gente tinha aí uma necessidade de fazer isso muito rápido. Então, o processo de desenvolvimento dessas regras precisava ser o máximo possível paralelizado. A gente precisava reutilizar o código o máximo que fosse possível. E, como a gente já tinha percebido problemas com a implementação dessas regras sendo em JavaScript, como o fato de usuários desativarem JavaScript do browser, porque aquela coisa enchia o saco, né? Quando você submetia um formulário que tinha algum erro, aparecia uma janela na sua cara dizendo que estava errado, então o usuário desativava o JavaScript que passava a funcionar o sistema. Então, para ele passava a funcionar. Então, a gente viu isso como uma oportunidade de passar, numa versão futura do PGC, as regras para dentro do servidor Python. Então, a gente queria
que essas regras fossem independentes da forma de armazenamento dos dados. Tanto o armazenamento persistente, quer dizer, o formato do banco de dados, quanto o armazenamento em memória, que no PGC, inicialmente, ele era feito numa lista posicional e, eventualmente, a gente queria mudar esse formato. Então, a independência da forma de armazenamento era muito importante. A estrutura do framework é essa que está na figura aí. A gente tem um processador de regras que é basicamente um loop que pega regra a regra de validação, que está disponível nessa base de regras que tem associado para cada tipo de dado e cada campo dentro desses tipos um conjunto de regras que vão indicar critérios que aqueles dados precisam obedecer. Tem uma validação estrutural dos dados, que é uma coisa do tipo, o campo é um CPF, então ele tem que ser um número de 11 dígitos e tem que obedecer as regras de formação do CPF. E embaixo as suas regras de validação são baseadas em funções, que são predicados. O que significa isso? Ela recebe um monte de dado, mastiga aqueles dados e retorna true ou false. Que significa, esses dados obedecem ou não obedecem à minha condição. Tá? Agora eu vou mostrar aqui os dados que alimentam esse validador. Primeiramente, a validação estrutural. Ela é baseada em uma descrição do esquema do banco de dados. Aqui nesse slide eu coloquei somente os dados específicos da validação estrutural, mas dentro desse mesmo dicionário a gente tem dados de relacionamentos, chave primária. É exatamente um esquema do banco de dados traduzido em um dicionário. Tá? Aqui eu tenho a descrição de uma tabela 1, que tem os campos. Campo 1, que é um inteiro de tamanho 7, campo 2, que é um string de tamanho 65. Então, o que o processo de validação estrutural faz quando recebe um registro de tipo tabela 1? Ele vai percorrer esses campos. Cada campo ele vai verificar se o valor dele obedece aos critérios de formação, por exemplo. Se é um inteiro, então tem que ser composto somente de dígitos e tem que estar dentro daquele tamanho especificado. A base de regras ela é composta da seguinte forma. Para cada tabela, você tem um dicionário descrevendo. Para o campo 1, você tem as regras tais. Para o campo 2, você tem as regras tais. Aqui, vale uma observação. Parece meio estranho o fato de as regras serem um dicionário que tem simplesmente uma chave regras. Mas foi uma técnica que a gente utilizou e que se mostrou bem importante durante o desenvolvimento do validador, usar dicionários e não simplesmente um item, porque isso permitia, no meio do trabalho, a gente adicionar uma nova funcionalidade, simplesmente adicionando uma nova chave ali dentro daquele dicionário, para atender alguma especificidade que aparecia para uma determinada regra que a gente tinha que colocar alguma coisa a mais. Então, o fato de ser um dicionário me permitia adicionar esse novo dado sem quebrar o que já estava feito. Então, aqui eu tenho o campo 1, tem as regras campo 1. O que são essas regras? Essas regras são um conjunto que vai especificar como que eu avalio esse dado para dizer se ele está legal, se tem erro, se não. E nós percebemos, durante o nosso desenvolvimento, inicialmente nós começamos com um conjunto de regras que era simplesmente uma sequência de funções. Mas haviam dados que você tinha determinadas condições a serem avaliadas antes de determinar quais as regras que você aplicaria para ele. Por exemplo,
verificação de documentos, eu tinha que primeiro ver se o indivíduo era brasileiro ou não, para decidir quais documentos que era obrigatório para ele ou não. Então, quando você define as regras, primeiro você tem uma condição a ser verificada. Essa condição é uma chamada de função, e nós vamos ver como que é uma chamada de função mais na frente. E essa chamada de função vai te retornar um valor. E aí esse valor vai servir como chave para você olhar no dicionário de regras qual o conjunto de regras que você vai utilizar para validar esse seu dado. E, consequentemente, o conjunto de regras é uma coisa desse tipo. Você tem um dicionário. Cada um dos possíveis valores de retorno da sua condição é uma chave dentro desse dicionário. E os valores nesse dicionário são as suas a lista de regras. E cada regra é a descrição de um predicado a ser avaliado em cima desse dado. Então ali eu tenho a opção 1, se a opção 1 for o resultado da minha condição, eu tenho que avaliar a regra 1 e a regra 2. Se for a opção 2, eu não tenho regra nenhuma a avaliar, significa que o dado está legal. Como que é a descrição de uma regra? Uma regra, ela é uma chamada de função, e nós vamos ver exatamente como é uma chamada de função ainda, e uma descrição de erro. Tá? Essa descrição de erro que vai ser, no final do processo, retornada e vai indicar exatamente quais os problemas que tem naquele dado ou não. Uma definição de erro, ela é feita dessa forma aí que está mostrada nesse slide. Você tem o código do erro, que eventualmente vai servir para você identificar exatamente qual que é o erro, definir qual mensagem a ser mostrada por usuário e assim por diante. Tem um tipo do erro, que no nosso caso, no caso do nosso sistema, a gente tinha um erro impeditivo, que era um erro que não permitia gravação no banco de dados. E ainda tem mais dois outros tipos, que são o erro e aviso. Que significa, o erro significa que você pode ir para o banco de dados, mas antes de enviar para o banco de dados central, precisa ser corrigido. E o aviso não era um problema sério. E ali nós temos mais uma chave, que foi uma dessas coisas que a gente teve que a gente foi salvo por ser um dicionário, que é o nível, que não é um nome bom, diga-se de passagem, mas na falta de um bom nome, a gente colocou ali um nível para identificar se essa regra, acontecendo o erro, ela deve parar o processamento do restante das regras ou não. Tá? Uma coisa que a gente pode considerar aqui, por exemplo, eu estou verificando o valor de uma data. Eu vou primeiro verificar se aquilo não é uma data válida. Eventualmente eu vou ter que comparar essa data com uma outra data. Então, se eu verifiquei que não é uma data válida, não faz sentido eu fazer as comparações com outras datas. Eu vou dizer que não é uma data válida e acabou. Quando o cara colocar uma data válida, aí eu vou processar as outras regras. Então é isso que é indicado por esse nível aí. E tá, aqui é um ponto central do processo, é uma chamada de função. Como que é a definição de uma chamada de função? Primeiro você tem um dicionário, mais uma vez, que indica uma função a ser chamada, que vai ser uma função que vai receber N parâmetros e vai retornar true ou false, dizendo esse predicado foi atendido ou não. E a especificação dos parâmetros a serem passados para essa função. Por padrão, o campo sendo verificado
sempre é passado para a função, porque obviamente vai ser necessário. Então, para encurtar essa lista de parâmetros, a gente não especifica o parâmetro, o campo atual nessa lista. E como que é uma especificação de um parâmetro? Um parâmetro pode ser uma constante, por exemplo, no caso aí desse primeiro exemplo, é uma lista de 0 a 9, ou pode ser um campo, ou do próprio registro, ou de um registro relacionado. Por exemplo, eu quero o campo data de nascimento do registro aluno, que vai ser recuperado através do conhecimento dos relacionamentos entre as entidades definidos lá no esquema do banco de dados. Aqui a gente tem um exemplo de uma regra quase completa, que eu cortei alguns pedaços aí que tinha bem mais regras nessa lista de regras aí a serem avaliadas, mas eu deixei uma que desse uma noção boa de como é uma regra. Então nós temos lá, isso é um código extraído mesmo do PAC, tá? Você tem a validação da data de ingresso do aluno na escola. Então nós temos lá a condição que vai me selecionar qual conjunto de regras a avaliar é se o campo não está vazio. Então, se ela retorna falso, eu não tenho nada para avaliar, porque não foi indicado. E se ela retorna true, eu tenho aí um conjunto de regras a serem avaliadas. E entre essas regras está essa regra indicada aí, que eu vou chamar a função data é maior, e vou passar para ela os parâmetros. Primeiro, o campo atual, que está sendo avaliado, e o campo data de nascimento de um registro tab aluno relacionado com essa matrícula, que não é o próprio registro. Se essa chamada de função retornar falso, eu vou indicar um código de erro matrícula 03. Tá? E como que é essa função aí? Data é maior. Uma função muito simples, recebe 2 valores, transforma esses valores em data e retorna uma indicação de se a primeira é maior do que a outra. Se dá qualquer erro aí, ela retorna falso. Vejam que... Deixa eu ver como que eu vou voltar aqui. Nesse ponto aqui, eu não escrevi em momento algum nenhuma query SQL. Não escrevi como que eu vou acessar o campo data nascimento do registro de tab aluno. Tá? Então, as minhas regras, elas são completamente independentes de como que os meus registros estão em memórias e como que eles estão no banco de dados. Tá? No caso do PGC, do validador do PGC, esses registros estavam num arquivo que era lido durante o processo de validação. No PAC, hoje, eles estão num banco SQLite e são armazenados em memória como um dicionário. E no PGC eram armazenados como listas que a gente tinha os índices de onde estava cada campo. Tá? Bom, e como que isso é utilizado? É simples assim. Você importa um módulo validação e chama uma função. Valida registro, passa para ele qual que é o tipo do seu registro, que é um índice daquele esquema, por exemplo, tabela 1, e passa o registro a ser validado. Tá? Essa função vai te retornar um dicionário contendo o nome do campo como chave para cada um dos campos que ocorrerem erros e no valor uma lista de erros, que são esses dicionários aqui. Cada vez que a função retornar false, esse dicionário é adicionado à lista de erros daquele campo.
e isso vai ser utilizado para compor o dicionário que é retornado. Bom, o que a gente conseguiu com isso? Nós tivemos um desenvolvimento bastante rápido das regras, tá? Principalmente porque utilizamos estruturas simples, estruturas que são conhecidas por qualquer programador Python. Quando a gente começou, uma parte da equipe ainda nem sabia Python direito, até tomaram um choque quando eu mostrei para eles como seria a estrutura das funções, mas logo eles já estavam desenvolvendo funções e em pouco tempo já se estava simplesmente escrevendo definições de regras, reutilizando funções que já tinham sido implementadas para alguma outra regra. E o resultado que eu acho mais importante desse processo, as regras que nós implementamos para o PGC foram todas reaproveitadas no PAC, praticamente sem nenhuma mudança. As mudanças que ocorreram foram por causa de reestruturação do banco de dados, que nós tivemos registros que foram divididos, por exemplo, no PGC a gente tinha um registro de aluno que incluía os dados de matrícula dele, e no PAC a gente dividiu isso, já tem 2 registros separados, então algumas regras que antes referiam-se ao próprio registro do aluno, por exemplo, esta regra que eu mostrei aqui, no caso do PGC, se referia ao registro atual, e no caso do PAC já se refere ao registro de uma tabela separada. Quais as limitações desse framework? É difícil de estender o núcleo, tá? O núcleo dele hoje é um código que eu tenho até vergonha de mostrar, por isso eu não estou aqui. Ele é composto de, sei lá, umas 3 ou 4 funções, cheia de ifs para determinadas particularidades. Então, por exemplo, se eu quiser adicionar um novo tipo de dados, entre os dados que eu faço validação estrutural, eu vou ter que mexer em uma função de lá de dentro do núcleo, colocar mais um if lá, if tipo igual a fulano, faça isso. Isso não é bom. Tá? É difícil manter configurações diferentes do núcleo de validação. Isso é uma necessidade que está acontecendo agora no projeto do PAC. Tem situações em que eu preciso de um conjunto de regras mais relaxado, ou preciso de um conjunto de regras diferente. E como o validador hoje é simplesmente um conjunto de funções que não tem nenhum dado agregado a ele que possa me dizer o conjunto de regras que você vai usar é esse ou aquele, eu não consigo fazer isso hoje. Tá? E eu creio que ninguém aqui acha que isso aqui é uma coisa fácil de ler, tá? A não ser que tenha um compilador Python na cabeça. E é muito suscetível a erro. Se eu coloco um par de colchetes a mais ou a menos aí, eu vou criar erros que, primeiro, pode ser sintaticamente correto, mas semanticamente está errado. O que é o pior problema. Isso só vai acontecer ou com o programa explodindo em tempo de execução, ou não avaliando uma regra direito. Tá? Então, o que eu tenho planejado para o futuro? Reimplementar esse framework, agora usando OO, não porque eu acho que orientação por objeto é a cura de todos os males, mas para esses males que eu mostrei aqui, eu acho que ele é a cura. E, depois de reimplementado, pretendo entregar para a comunidade. E o que é o objetivo dessa palestra aqui, terminar de preencher esse slide com as sugestões de vocês. Meus endereços de contatos estão aí, para quem
tiver vontade de perguntar alguma coisa agora, mas não quiser. E eu estou aberto a perguntas. Bom, gente, alguém tem perguntas para o Edson? O Edson. Que isso, Goetz, não pode dizer que tem vergonha de mostrar o teu código, está muito bom. Bom, a pergunta que eu tinha que fazer é a seguinte, como você considera que, por exemplo, o uso de programação funcional, que é uma coisa que a linguagem Python faz, tem como um forte aliado para ela, pode ter contribuído e que em um outro paradigma, como orientação a objeto, somente orientação a objeto, que uma outra linguagem fez isso, como se você acha que seria a dificuldade de implementar isso em outro ambiente? Bom, certamente seria mais difícil, tá? Principalmente nas condições em que o projeto foi realizado, seria muito difícil, por exemplo, eu ter começado o framework já com orientação a objeto. Tá? Com certeza, a implementação que eu pretendo fazer agora não seria uma implementação adequada para eu ter começado a fazer no momento em que o projeto estava sendo desenvolvido. Por quê? Hoje eu tenho conhecimento de o que é que precisa para esse processo de validação. Um conhecimento que a gente adquiriu aí ao longo de pelo menos uns 6 meses de trabalho constante, vendo o que era necessário para cada regra ser executada. E o fato de a gente trabalhar simplesmente com várias estruturas de dados, descrevendo o que precisa, o que deve ser, o que não deve ser, e como que essas estruturas podiam ser modificadas ao longo do tempo, tá? Permitiu muita flexibilidade. Primeiro, permitiu que as pessoas começassem a escrever regras enquanto eu estava começando a escrever ainda o núcleo do validador. Tá? Por quê? Eles só precisavam escrever dicionários e listas. Eu não tinha classe que precisava ser implementada, não tinha nada disso. Então, o código que a pessoa escrevia já era sintaticamente correto, sem eu ter escrito nenhum byte de código. Isso não teria sido possível fazer. Eu quero acrescentar que esse validador, esse framework de validação, para esse tipo de aplicação, principalmente aplicação onde você usa, você tem formulários com inúmeros campos que você precisa fazer validação, ele é de muita utilidade. Então eu acho que até a iniciativa do Goethe de disponibilizar ele já futuramente com essas alterações para a comunidade vai ser muito útil para muitas aplicações que utilizam esse tipo de validação. Alguém mais tem alguma pergunta? Pelo visto não. Muito obrigado.